Olá, hoje iremos falar sobre conceitos e aplicações. Você pode não ter notado, mas a estatística está muito presente na nossa vida. Bom, por que isso? Bem, porque a gente está o dia todo tomando decisões, não é verdade? Então, desde a hora que eu acordo, eu já tenho que pensar na roupa que eu vou usar, indo ao trabalho eu já tenho que pensar no caminho que eu vou seguir para chegar ao trabalho e na hora do almoço também pensar no que eu vou comer, o que eu estou com vontade de comer, não é verdade? Então o dia inteiro a gente está tomando decisão. Como é que é esse processo de tomada de decisão? Eu tenho um problema para resolver, eu coleto uma série de informações sobre esse problema, analiso todas essas informações e tomo a decisão que eu acho que é a mais acertada. Então, a estatística nos ajuda nesse processo de tomada de decisão. E ela vai nos indicar uma decisão com uma boa probabilidade de sucesso. Então imagina a situação em que você tem que atravessar uma rua. O que você faz? Você olha para o lado, olha para o outro, você analisa a velocidade dos carros que estão passando, a distância que você tem que percorrer, e aí você toma, em fração de segundos, você toma uma decisão. Eu acho que dá tempo de atravessar a rua com segurança. Então você toma essa decisão com uma boa probabilidade de sucesso. Qual seria a definição de estatística? Bem, quando a gente pensa na definição de estatística, a gente logo imagina, isso tem a ver com uma coleção de números, tabelas, gráficos, ou então as pessoas já imaginam o censo demográfico que é realizado pelo IBGE, mas é muito mais do que isso. Vamos ver uma definição de estatística. Estatística é um conjunto de técnicas de análise de dados cientificamente formuladas, aplicáveis a quase todas as áreas do conhecimento que nos auxiliam no processo de tomada de decisão. Bom, então como você viu nessa definição, estatística é um conjunto de técnicas de análise de dados. Para cada tipo de dado, você vai ter uma técnica mais adequada. E a estatística, ela pode ser aplicada nas mais diversas áreas. Vamos ver mais uma definição de estatística agora. Estatística é a ciência que estuda os processos de coleta, organização, análise e interpretação de dados relevantes e referentes a uma área particular de investigação. Então você viu mais essa definição que complementa bem a primeira, porque a estatística não é simplesmente ou apenas um conjunto de técnicas. Exige também uma preparação anterior, um planejamento, desde a etapa da definição de objetivos, da coleta de dados, da preparação do instrumento de coleta de dados. Então tudo isso é uma etapa importante que vai fazer com que os resultados que você obtenha sejam bastante confiáveis. Bom, a origem da palavra estatística, ela vem de status, estado. Por quê? Antigamente havia já, há milênios atrás, uma preocupação com o planejamento das políticas públicas, então foram feitos os primeiros recenseamentos pelo governo da época. Então existem até registros bíblicos de recenseamento da população. Então daí a origem da palavra estatística. Bem, hoje em dia as principais aplicações de estatística, pesquisa eleitoral, em anos eleitorais a gente tem uma divulgação muito grande de resultados de pesquisa, índices econômicos que são divulgados mensalmente, no controle de qualidade das empresas ou das fábricas, sempre existe um setor de controle de qualidade. Na Bolsa de Valores também existem muitas aplicações de estatística para desenvolvimento de novas sementes na área agrícola, ou então novas medicações, novos tratamentos médicos, novas cirurgias. Portanto, a gente pode observar uma quantidade muito grande de aplicações das técnicas estatísticas. Bem, o que caracteriza, então, todas essas aplicações de estatística? É a presença da incerteza.
em todas as decisões que eu for tomar, existe uma probabilidade de erro, uma chance de eu tomar uma decisão errada, não é verdade? Como em tudo na vida. O que a gente faz com as técnicas estatísticas é tentar minimizar essa margem de erro. Então existem diversas técnicas que nos ajudam a controlar esse erro na tomada de decisão. Então vamos ver agora um exemplo de aplicação de estatística. Uma pessoa chega em uma agência bancária e tem dúvida se conseguirá ser atendido a tempo de voltar ao trabalho na hora certa. O que ele faz? Analisa uma série de fatores: a quantidade de pessoas na fila, o número de atendentes, o tempo de atendimento, as condições do tempo, as condições do trânsito. Depois de analisar todas essas variáveis, ele conclui que dará tempo. As coisas estão correndo bem e as pessoas estão sendo atendidas no tempo que ele previu. No entanto, ele não contava com o fechamento de um dos guichês com a saída de um atendente para o almoço. Como não contou com o imprevisto, teve que voltar correndo ao trabalho sem ser atendido. Bom, então, como você viu no exemplo, o nosso personagem ele teve que pensar rápido, né? Coletar uma série de informações e tomou uma decisão que ele achou naquele momento mais acertada. Agora, nós vamos ver os conceitos básicos de estatística, os conceitos mais importantes no uso da estatística. O primeiro conceito é o conceito de estatística descritiva. Bem, o principal objetivo da estatística descritiva é proporcionar um resumo dos dados, um resumo das informações coletadas. Isso se faz através do uso de gráficos, tabelas, figuras. É uma primeira etapa da análise de dados. É uma etapa muito importante que vai ajudar a gente na escolha da técnica estatística mais adequada.